Olá, eu sou a Elisa Oliveira, eu sou doutora em microbiologia, bióloga por formação e acabei me encantando pelo mundo da alimentação viva em 2018. A partir de então, comecei a trabalhar, com alimentação viva. Portanto, hoje estou aqui no Parque Lage para falar um pouquinho sobre como podemos produzir em casa, algumas sementes germinadas e brotos para a nossa alimentação. Para iniciar, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre os tipos de alimento que podem compor a nossa dieta alimentar. Bom, os alimentos eles são divididos em 4 grupos. A gente tem o grupo dos alimentos que são chamados de alimentos biogênicos, ou seja, alimentos que geram vida, alimentos que são ricos em energia vital. E aqui a gente vai encontrar as sementes germinadas e os brotos. Por quê? Porque eles estão numa fase da vida onde eles estão na sua potência máxima de nutrientes, sais minerais e, portanto, eles trazem muita vitalidade para o nosso dia a dia. Na verdade, esses são os alimentos que deveriam fazer parte da nossa alimentação diária. Um segundo grupo são chamados de alimentos bioativos, ou seja, aqueles alimentos que trazem ainda consigo alguma vitalidade. São representados pelas hortaliças, pelas frutas, pelas verduras, quando são consumidas cruas e frescas. Um outro grupo de alimentos são os alimentos chamados de bioestáticos, ou seja, são os alimentos que vão fazer com que a gente consiga manter as nossas atividades rotineiras, Mantém a vida. Eles não vão fazer com que seja gerado vida, eles não estão ativando vida, mas eles mantêm a nossa vida. Aqui a gente vai encontrar os alimentos que são alimentos cozidos, alimentos refrigerados, Porém, esses alimentos, eles acabam não tendo a mesma vitalidade que os alimentos biogênicos e bioativos possuem. Um outro grupo são os alimentos biocídicos, ou seja, aqueles alimentos que retiram a nossa energia. São os alimentos que são ultraprocessados, alimentos que são usados, que trazem consigo bastante aromatizantes, produtos tóxicos. Portanto, esses alimentos acabam retirando a nossa energia vital. Esses alimentos processados e ultraprocessados acabam fazendo com que a população desenvolva diferentes doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, inclusive muitos cânceres estão associados ao consumo desses alimentos biocídicos. Portanto, é importante a gente repensar a alimentação diária, cotidiana, e incluir na nossa alimentação esses alimentos biogênicos e os alimentos bioativos. E nós vamos ver durante a oficina que não é muito difícil incluí-los na nossa rotina diária. E vamos ver também que um diferente produto, um diferente alimento, ele pode se enquadrar como alimento biogênico, bioativo, bioestático ou biocida. Um grande exemplo é o trigo. Se eu germino o trigo, eu tenho um trigo germinado, ele vai ser incluído no grupo de alimento biogênico, ou seja, um alimento que está com a sua potencialidade e vitalidade máxima. Esse mesmo grão de trigo, ele pode ser apenas deixado de molho e eu consumi-lo cru. Aqui ele vai ser incluído no grupo de alimentos bioativo. Se eu pego esse mesmo trigo e cozinho, ele já vai ser um alimento bioestático. E quando esse trigo ele é refinado, ele passa a ser um alimento biocida. Portanto, um diferente alimento, ele pode ser incluído nesses diferentes grupos, dependendo de como ele vai ser utilizado, vai ser inserido na nossa alimentação. Então, por que é importante incluirmos essas sementes germinadas e os brotos na nossa alimentação diária? É importante ressaltar que esses alimentos, eles são riquíssimos em nutrientes, Eles estão com a sua potencialidade máxima e, portanto, eles trazem consigo uma rica fonte de vitaminas antioxidantes, que são principalmente vitamina A, B, C, D e E. E essas vitaminas, elas são extremamente importantes para manter a vitalidade das nossas células. Por quê? Porque esses compostos antioxidantes vão prevenir o envelhecimento celular. E, portanto, eles estão bastante
ligados, né, relacionados à prevenção de doenças tais como hipertensão, diabetes, doenças degenerativas, inclusive alguns cânceres. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre como podemos germinar as principais sementes, né, encontradas com facilidade. Portanto, o que eu quero trazer para vocês é uma forma de vocês realmente aplicarem, né, o que vai ser ensinado na oficina de hoje. Então, a gente vai falar principalmente do girassol. E olha que interessante, o girassol, né, com casca, ele é encontrado nos supermercados, né, que é o girassol que é utilizado também na alimentação dos pássaros, né, dos papagaios, e, portanto, ele pode ser utilizado em diferentes fases. Eu posso utilizar o grão germinado, por exemplo, para preparar um suco, né, um suco verde, por exemplo, mas eu posso também formar os brotos, produzir esses brotos e aí incluir ele em saladas, em várias preparações do meu dia a dia, tá? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre como a gente vai germinar e produzir o broto do girassol com casca, tá bom, gente? Por que o com casca? Porque a gente também tem o sem casca, tá? Então é bom frisar que para a gente formar os brotos, né, produzir brotos, a gente precisa utilizar o grão com casca, certo? Então, é só ir naquela seçãozinha lá do supermercado, na seção que vende produtos para pássaros, e você vai encontrar, então, o girassol com casca miúdo. Prestem atenção que em algumas lojas de produtos naturais, vocês vão encontrar o girassol com casca, porém, normalmente nessas lojas, a gente vai encontrar aquele girassol maior, né, que a gente chama de graúdo, e esse não tem uma boa taxa de germinação. Então, girassol com casca miúdo, ok? Então, vamos lá? Vamos aprender como fazer? Vocês vão precisar de produtos muito simples, tá? Um vidro, né, que eu estou reutilizando de uma compota. Você pode utilizar um copo, uma jarra, o que você tiver em casa. O grão, deixa eu pegar aqui o girassol. Esse meu girassol já foi um girassol que eu já fiz uma seleção. Então, o ideal é quando vocês comprarem, né, e forem fazer, vocês darem uma catada nessas sementes, porque às vezes vem um pedacinho de graveto, alguma coisa, vocês vão, ó, retirando, tá? Então, aqui eu vou fazer uma porção só, coloco no vidro. Vou lavar essas sementes 5 vezes, galera. É cabalístico, tá, esse número. Na verdade, você pode lavar de 3 a 5 vezes, tá? Então, lavei, eu coloco, olha, um pedacinho de filó na boca do meu vidro para servir de peneirinha, tá? Então, vamos imaginar que aqui já é a minha 5ª lavagem, tá, pessoal? E aí eu descarto essa água sempre em um recipiente. Por quê? Porque depois eu posso usar, né, reutilizar essa água, que não é uma água suja, para regar minhas plantas, por exemplo, né? Vamos pensar aí na sustentabilidade do planeta também, não só na nossa alimentação. Então, depois da minha 5ª lavagem, eu vou vir com a melhor água que eu tiver, né? Uma água filtrada, uma água mineral, e vou deixar as minhas sementes submersas nessa água. Ela vai ficar, galera, aqui de molho durante 8 horas no mínimo, entre 8 e 12 horas. Essa etapa é uma etapa que eu gosto de fazer durante a noite, né? Então, antes de dormir, eu vou lá, coloco as minhas sementes, né, como a gente costuma brincar, né, na piscina, e vamos dormir. No dia seguinte, depois dessas 8 ou 12 horas, eu pego essa minha água, descarto essa água, lavo novamente a minha semente. Aqui, pessoal, 3 vezes já tá ótimo, tá? Então, lavei, descartei. E agora, essa semente, ela vai passar pela fase de germinação no ar. O que é importante? Olha, você pode tentar ir virando o teu vidro para que elas fiquem coladinhas, tá? Na parede desse vidro. E etapa muito importante, pessoal, fazer com que esse vidro fique em um ângulo
aonde não haja acúmulo de água, tá? Então ele vai ficar, né, nessa posição, né, de 45 graus. E aí, se você não tem um escorredor de madeira, você tem aquele escorredorzinho da pia, você pode colocar. Ah, eu não tenho escorredor nenhum. Você pode equilibrar ele num vidro maior, tá? Existem N formas de você fazer com que esse vidro não acumule água. Uma outra coisa importante, eu não posso deixar as minhas sementes tampando completamente a entrada do vidro. Por quê? Essa fase de germinação no ar, então o ar precisa circular aqui. O que vocês vão fazer? Deixar esse vidrinho aqui em média de 12 a 24 horas. Por que eu digo em média? Isso vai depender muito da luminosidade, vai depender também da temperatura. Dias mais quentes, as sementes germinam mais rápido. Dias mais frios, elas demoram um pouco mais, tá? E aí você vai, durante o dia, lavar essas sementes pelo menos 2 vezes, para que elas não fiquem muito secas. O que vocês vão fazer depois que elas chegarem? Olha, elas vão germinar. E aí vocês vão observar, né, que elas começam a colocar o narizinho. Tá? Vocês podem observar aqui, olha, né, elas começam a germinar. Essa aqui está numa fase ótima, tá? O narizinho bem bonitinho. É o momento de você consumir. Aqui eu posso consumir no suco, por exemplo. Eu posso bater, né, no meu suco e utilizar ela em forma de semente germinada. Não quero fazer o suco, eu quero produzir o meu broto. O que eu vou fazer? Bom, eu vou utilizar uma bandejinha, por exemplo, a bandejinha do hortifruti, né, de isopor. Pode usar aquelas marmitex, né? Você pode usar alguma bandejinha, né, que vem aí com a sua refeição, qualquer recipiente, tá, que você possa furar, né? Eu tenho que estar com ele bem furado. Então, assim, essa de isopor é muito fácil porque eu furo com garfo, ó. Quanto mais furadinho, melhor, tá, pessoal? Porque eu preciso irrigar bem o meu broto. Aqui eu vou usar uma bandejinha menorzinha, olha, ela já está furadinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu pego a minha semente, coloco na bandejinha e vou espalhar, evitando que elas fiquem muito sobrepostas, tá? Então, eu vou espalhando com carinho, tá? E uma dica importante, se é a primeira vez que você está produzindo o broto em casa, é legal você cobrir uma parte da bandejinha com terra e deixar uma parte sem cobrir. Por quê? Porque você vai conhecer qual é a melhor forma desse broto se desenvolver na sua casa, tá? Porque o ambiente também vai determinar se é melhor ela estar coberta com terra ou não. Eu, né, já fiz essa experiência na minha casa, sei que o meu broto se desenvolve melhor quando ele não está coberto com terra, então não vou cobrir aqui. Uma outra dica importante quando a gente está fazendo o broto de girassol. O broto de girassol, como ele cresce bem, né, ele tende a ficar todo caidinho, todo molengo. Qual é a tática aqui? Colocar o nosso broto para fazer exercício durante o processo. Como é que eu faço isso? Eu pego, normalmente eu uso 1 quilo de algum alimento de casa, tá, gente? 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, o que você tiver. Coloco em cima dessa bandejinha. Esse peso vai ajudar com que todos os brotos cresçam ao mesmo tempo, porque para que eles consigam levantar esse peso, eles vão ter que estar todos numa mesma altura. Então isso é muito legal para você conseguir ter, né, esses brotos com mais hastes mais longas e mais resistentes, tá? Então essa é uma dica preciosa quando a gente está falando em broto de girassol. Uma outra dica muito importante, eu não costumo regar esse broto
em cima, por cima das sementes. Por quê? Como é um broto que tem uma semente que tem casca, ela pode acumular muita água e o seu broto, né, pode não vingar, porque vai criar fungos. Então, o que eu faço? Eu coloco a minha bandejinha, né? Vocês viram aqui, ó. A gente tem essa bandejinha que tá toda furadinha embaixo, então eu coloco ela dentro de uma outra bandeja e aí sim eu coloco água nessa bandeja e coloco essa bandejinha dentro de uma outra bandeja com água. Isso vai fazer, galera, com que o meu broto enraize, né? Porque a raiz ela vai procurar a água. Tá? Então, é uma dica também bem importante de vocês lembrarem na hora de produzir o broto. Tentar não regar por cima, tá? Para evitar que crie, então, fungos nas suas sementes. No momento em que você percebeu que o seu peso já está levantando, você retira esse peso, né? Deixa o seu brotinho se desenvolvendo. Vamos lembrar que é um bebê, né? Então não exponha a um sol forte, ele precisa de claridade, né? Ele precisa de um solzinho, porque ele precisa produzir, né, a clorofila, que é ativada pela radiação solar, mas ele não pode ser exposto a um sol, né, muito forte. Então aquele solzinho bem de leve, né, para dar aquela luzinha para ele. E depois que ele começou já a se desenvolver, vocês podem regar utilizando um borrifador, tá? Então eu vou utilizar sempre um borrifador e todas as vezes que eu borrifar por cima, eu vou tentar passar a mão, tá? Para quê? Para tirar essas sementinhas que ficam grudadas, olha. Então quando eu vou passando a mão assim, essas sementinhas vão saindo. Isso é uma coisa muito delicadinha, tá, pessoal? Então vai fazendo com carinho mesmo no seu broto, tá? E aí você vai usando um borrifador para fazer esse processo. Não tem um borrifador, não vou produzir broto? Óbvio que não, né, galera? O que você pode fazer? Uma garrafinha, fura a tampinha e usa ele como um regadorzinho que vai super funcionar também. Então não tem desculpa para não fazer o seu broto em casa. Quando você pode consumir o seu broto? Olha, ele vai chegar aí entre 10, 15 centímetros de altura, isso é o ideal. Mas o broto de girassol, uma outra dica é consumi-lo quando ele ainda está com 2 folhas, tá? A partir do momento que ele começa a gerar mais folhas, isso quer dizer que ele já entrou num processo, né, de realmente virar uma planta adulta. E aí a vitalidade dele vai diminuindo e ele também vai ficando um pouco mais fibroso. Então ele não vai estar tão gostoso quanto ele estaria nessa fase ideal de 2 folhas. E aí, pessoal, como é que eu vou fazer para consumi-lo? Super simples também. Com uma tesoura, eu vou fazer, então, o corte, né, do meu broto, tá? Então, olha, você vem com a sua tesoura e vai cortando bem rente, tá, pessoal? Ó, bem rentezinho a terra. E aí você tira os seus brotinhos. Então, pessoal, é importante lembrar que eu posso guardar esse broto na geladeira? Pode. Se você não vai consumir tudo, você pode. Mas no momento em que ele vai para a geladeira, ele começa a perder um pouco de vitalidade. Lembra que no momento em que ele está aqui como broto, ele é um biogênico, um alimento biogênico, está com a sua vitalidade máxima. E se eu cortei, preparei a minha salada e vou consumir, ele é um alimento biogênico, tá? Então ele é riquíssimo em nutrientes, né? Ele é assim uma usina, né, que a gente brinca que é uma usina de nutrientes, ele está na sua potencialidade máxima. A partir do momento que eu levei ele para a geladeira, ele vai perdendo a sua vitalidade. Mas claro que entre não consumir e consumi-lo depois de ir na geladeira, é melhor você consumir depois dele ir na geladeira, ok? Então lembrem-se que é extremamente importante, quanto mais próximo, né, da sua coleta, melhor você utilizá-lo. A alimentação viva, né, que é a alimentação baseada justamente nessa alimentação de brotos, sementes germinadas, é uma alimentação que exige muito planejamento.
Então, né, durante a semana eu preciso saber que dia que eu quero comer broto de girassol, que dia que eu vou comer um trigo, que dia que eu vou fazer um suco de clorofila, onde eu vou usar o meu broto de trigo. Então, a gente precisa de planejamento, tá bom? E produzir sempre o que você vai consumir, né? Então, se você tem uma família grande, você vai fazer uma bandeja maior. Se você tem uma família menor, você está sozinho, faz uma bandejinha menor. Olha, essa bandejinha aqui que eu preparei agora, é uma bandejinha perfeita para uma pessoa, tá? Essa daqui eu consumo ela tranquilamente, de uma única vez, numa única refeição. Bom, então vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre a lentilha, né? Que também é uma semente super versátil, super fácil de ser encontrada, né? A gente encontra nos supermercados, nas lojas de produtos naturais. Inclusive, eu prefiro comprar lentilha a granel, tá? Então, a lentilha, ela vai poder ser também consumida em forma de brotos e também, né, em forma somente de semente germinada, ou ainda em forma de brotos gerados, né, produzidos no ar, tá? Então eu tenho o broto no ar, o broto na terra e também as sementes germinadas, tá? Então, qual é o processo da lentilha? Não é muito diferente, na verdade, assim, essa primeira etapa de hidratação da semente, ela é comum a todas as sementes, tá? Então a gente vai selecionar a nossa semente, né, dar lá aquela catada, ver se tem algum resíduozinho de alguma outra semente junto, tá? Aí coloco num vidro, aí vocês estão observando, olha, eu já estou usando um vidro de um outro tamanho, então não existe um padrão, tá, de tamanho de vidro não. Vocês podem usar aí o que vocês tiverem, prestando sempre atenção, né, na quantidade de semente. Quanto mais semente, maior tem que ser o seu vidro. E aí, novamente, a gente vai lavar essa semente 5 vezes, tá? Depois que eu lavo essa semente, eu tenho que descartar essa água. Então, eu sempre uso, tá? Um filozinho, mas eu também poderia, pessoal, tá fazendo isso numa peneira, tá? Não teria problema nenhum se eu estivesse lavando ela aqui na minha peneira. O importante é lavar a semente. Descarto essa água. Vamos imaginar que essa foi a minha 5ª lavagem. E aí eu vou novamente aqui, ó, colocar água. Nesse passo aqui eu preciso de usar a minha melhor água, então eu preciso aí estar com uma água filtrada, né, uma água mineral. Vou deixar essa minha semente nessa água durante 8 a 12 horas. Tá? Então, novamente, né, é um processo que é o ideal você fazer à noite. Antes de dormir, vai lá, deixa a sua semente na piscininha. No outro dia, né, ou seja, após 8 horas, você descarta essa água, lava essas sementes novamente, e aqui eu vou lavar 3 vezes, porque, né, eu já lavei 5 vezes antes desse processo, então 3 vezes. Encho, né, para lavar direitinho. Depois que eu lavei, o que eu vou fazer? Ela vai para a etapa de germinação no ar. E aí, novamente, ó, aquele processinho de tentar grudar as sementinhas no vidro, tá? Para impedir que as sementes fiquem, né, cobrindo aqui a entrada do meu vidro e impeça a entrada de ar. Então, ó, faço esse movimento, elas vão grudar e aí eu vou deixar ela lá em 45 graus, ou seja, né, uma forma em que não haja acúmulo de água dentro do meu vidro, tá? Porque se tiver acúmulo de água, ela pode apodrecer, vai fungar, então isso não é o que a gente quer, tá? Então, deixei lá no escorredor, né, na cozinha. Deixei, esse processo vai levar entre 12 e 24 horas também, aí vocês vão observar, vocês vão perceber, né, que vai sair lá os narizinhos, né? Isso indica que ela está germinando. No momento em que ela germinou, pessoal, você pode já usar ela no suco, né? Pode preparar um suco de clorofila utilizando a semente. Você pode simplesmente deixar ela no vidro,
nessa mesma posição, né, sempre lavando de 2 a 3 vezes ao dia, né, para evitar o ressecamento dessa semente. Lembrem, né, dias mais quentes, uma atenção maior, tá, para que ela não fique muito ressecada. Se eu quero fazer o broto diário, eu vou deixar ela aqui, tá? Eu não vou tirar ela. E aí, ó, aqui eu tenho os brotos que foram germinados no ar. E aí vocês podem observar, ó, que elas começam já a mostrar as folhinhas, olha. E aí qual é o momento de consumir? É o momento que vocês acham, tá, que já tá legal, que você já vai estar consumindo uma coisa que você gosta realmente, tá, ó. Porque ele pode crescer um pouco mais, vai ficar um pouquinho mais fibroso, tá? Então aqui ele já está pronto também para compor a sua salada. Uma dica, eu gosto de retirar a pelinha da lentilha, olha. Por quê? Porque isso vai fazer com que você produza, por exemplo, né, pessoas que produzem muito gases quando consomem muita fibra, tá? Então eu gosto de retirar, não é um processo difícil, eu até costumo brincar que é um processo terapêutico, tá? Você vai lá, né, vai meditando, vai pensando, e aí vai tirando as sementinhas, ela tá pronta, olha, para fazer parte aí da sua salada, juntar aí com o seu arrozinho, então você pode consumir, né, da forma que você quiser. E aí, pessoal, uma dica, tá? Não quero fazer esse processo no vidro, eu quero fazer esse processo na peneira. Posso? Pode, você pode fazer esse processo de germinação no ar também na peneira, desde que, né, essa peneira tenha circulação de ar nela, tá? E aí sempre cobrindo, né, para não deixar nenhuma mosquinha pousar, tá? Então você cobre essa peneira e aí durante o processo vai lá 2 a 3 vezes no dia, lava as suas sementes e volta com ela para um local. Uma outra coisa que você pode fazer também é fazer essa germinação do ar nessa panela furada, tá? Essa panela furada aqui, ela é muito legal quando a gente está fazendo uma quantidade muito grande e aí não tem um vidro grande, tá? Então você pode também fazer essa germinação na panela furada. E aí eu faço assim, ó. Pego, coloco meu saquinho penduradinho em algum lugar, né? Quando eu quero lavar, vou lá, lavei debaixo lá da minha pia, né? Da torneira da minha pia e deixo ele pendurado, né? Para escoar a água. Então é uma outra opção também. Posso fazer esse mesmo processo com o girassol? Pode também, tá? Qualquer semente que você queira germinar no ar, se é uma quantidade muito grande, eu prefiro usar esse método ou o métodozinho da peneira, tá? Porque nem sempre a gente tem vidros grandes para fazer esse processo. Então, ok, eu não quero fazer broto do ar, eu não quero colocar a minha semente no suco. O que eu posso fazer então? Os brotos de terra, tá? Então, o broto de terra tá aqui, olha. Eu acho eles super charmosos, às vezes, né? Decora um prato, assim, fica super chique o prato, às vezes é uma coisinha super simples, você coloca o broto, pronto, deu outra vida. Como é que vamos fazer isso, galera? Novamente, a gente vai usar, né, uma bandejinha furadinha. Vamos colocar terra. Eu não preciso, galera, depois de produzir o broto, colher o meu broto, eu não preciso jogar essa terra fora não, tá? A gente pode peneirar e reutilizar essa terra. Então, olha, coloquei a terra na minha bandejinha, pego a minha semente que eu germinei, espalho na minha bandejinha. Depois que eu espalhei bem na minha bandejinha, aí eu vou fazer aquele processo que eu falei para vocês que eu faço também, né, com o girassol, quando é a primeira vez que eu vou fazê-lo em algum lugar, tá? Eu produzo na minha casa, ok. Fui para casa de uma amiga, vou produzir na casa dessa amiga, eu vou fazer esse processo que é, eu vou produzir sempre, né, nesse outro lugar. Eu cubro a metade da minha bandeja com terra e deixo a metade sem terra. Por que isso? Eu vou ver qual é a melhor forma de desenvolvimento dele. Eu posso descobrir que ele cresceu tudo por igual.
ou seja, tanto faz. Se eu tenho muita terra e gosto de colocar terra por cima, ok. Se eu não gosto, né, prefiro economizar terra, por exemplo, então se ele cresceu tão bem sem terra também em cima, eu vou deixar ele sem terra em cima. Mais uma vez, a lentilha ela também tem aquela casquinha que pode acumular água. Então, novamente, o que eu vou fazer para regar? Vou regar por cima? Não. Eu vou colocar ela sobre um outro recipiente. Vou colocar água nesse outro recipiente. Isso também é muito legal se você vai ficar fora de casa, por exemplo, 2 dias e não vai ter tempo de ficar regando todos os dias. Então, você colocando água aqui embaixo, você vai ter certeza que não vai faltar água para sua bandejinha, tá? Claro que eu não posso colocar muita água, porque senão eu vou encharcar demais. E aí, eu vou tampar. Aqui eu não preciso colocar peso, tá, pessoal? Eu não vou colocar peso. Eu só vou cobrir ela e aí eu posso cobrir com uma outra bandeja. É legal uma bandejinha preta, por quê? Porque ela vai ficar no escurinho, tá? Ah, eu não tenho uma bandejinha preta. Pega uma outra bandejinha. Eu só quero fazer o quê? Mimetizar um ambiente mais natural para ela, né? Que normalmente até essa semente, né, na natureza, ela cai no solo, fica lá no escurinho, e depois ela começa, então, a sair. Então, aqui eu estou só ajudando ela a se sentir bem, tá bom? E aí eu vou utilizando, pessoal, o que eu tenho em casa, tá? É reutilizar mesmo. Então, tem essa embalagem aqui, ótimo para isso. Então, ó, deixo lá num cantinho da minha casa em que, né, não vai ter muito sol, não vai ficar muito quente, uns 2 dias coberta. Depois eu já posso tirar, porque ela já vai estar, né, colocando lá as folhinhas para fora. E aí é legal ela pegar um solzinho, né, uma claridade para produzir, então, a clorofila, certo? Então, essa é uma outra forma da gente consumir também a lentilha, tá? E aí lembra, né, quando eu pego essa lentilha, cozinho a lentilha, ela já passou a ser um produto, né, um alimento bioestático, né? Ela não vai trazer tanta vitalidade como ela estaria me dando caso eu estivesse aqui, olha, consumindo ela em forma de broto. Novamente, como é que eu vou consumir? Ó, venho aqui, corto, os meus brotinhos e coloco lá na minha preparação. Coloco na minha salada, se eu quero fazer uma macarronada, né, um espaguete, também posso. Ah, você vai refogar ela? Posso refogar? Vai perder um pouco de vitalidade? Vai. Mas, poxa, ela está tão potente que não custa nada de vez em quando eu tentar variar, né? Se eu estou falando de uma pessoa que não é adepta da alimentação viva, pode perfeitamente, tá, fazer isso. Agora, se é uma pessoa que está aí praticando, né, alimentação viva, obviamente não vai aquecer, né, porque os praticantes de alimentação viva, né, não aquecem os alimentos mais do que 42 graus, certo? E aí, pessoal, por que a galera da alimentação viva não aquece os alimentos, né, acima de 42 graus? Porque acima de 42 graus a gente começa, né, a perder as enzimas. E os brotos e as sementes germinadas, elas estão com as enzimas muito ativas, né? E isso é importante para manter o nosso metabolismo bastante sadio, tá bom? Então, aqui é uma outra forma, né, de você consumir a lentilha. E aí, pessoal, preparar sementes germinadas e brotos acaba com a monotonia, né? Aquela coisa de você comer sempre as mesmas hortaliças, as mesmas ervas. Então você acaba trazendo uma variedade bem maior, né? Mais interessante para a sua alimentação, ok? Vamos agora falar um pouco, né? Como vamos consumir, então, a grama de trigo, tá bom? Bom, a grama de trigo, para quem tem gato em casa, é um problema, né? Porque você vai precisar produzir grama de trigo para você e para o seu gato, porque eles adoram grama de trigo, tá bom? Então, olha, a gente vai fazer o mesmo processo, né, que a gente fez das outras sementes. Sementes já selecionadas em um vidro, tá aqui, olha. Vou lavar essa minha semente 5 vezes, tá? Lavei 5 vezes.
E aí esse processo, como eu já falei, né, anteriormente, pode ser feito na peneira, né, em qualquer outro recipiente. Eu já coloco no vidro e já uso, né, o meu filozinho para servir de peneira. Então, depois de lavar 5 vezes, o que eu faço? Encho o meu vidro de água. E vou deixar essas minhas sementes, né, nessa piscininha aqui de 8 a 12 horas, tá? Nesse processo de hidratação. Passou essas 8 horas, 12 horas, descarto essa água. Lavo novamente. E aqui, né, a gente pode lavar só 3 vezes, tá? Porque os antinutrientes, né, tudo que a gente queria que saísse, já saiu no processo, né, durante as 8 horas. Então, descarto, lavei, descarto. E aí, o que eu vou fazer agora? Tentar, né, deixar essas sementes o mais grudadinhas possível aqui, ó, elas vão ficar grudadinhas no vidro, tá? E aí, eu coloco o meu vidro inclinadinho em 45 graus para evitar, né, que ela acumule água. Esse processo vai levar entre 12 a 24 horas também, isso vai depender, né, da temperatura, da luminosidade. Após 12 horas, pessoal, né, ontem foi um dia bastante frio, eu já consegui, ó, germinar as minhas sementes de trigo, olha. Vocês observem que ela já está, olha, com pontinho branco. Esses pontinhos brancos já são, né, indícios de que elas germinaram, tá? E aí, elas já estão prontas para ir, por exemplo, para a terra, caso eu queira fazer essa grama aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Em uma bandejinha, furadinha embaixo, eu vou colocar terra. Galera, não precisa ser muita terra, porque lembra, né, que os brotos, eles são produzidos e consumidos no máximo em 10 dias. Então, olha, eu vou colocar no máximo aí 3 centímetros de terra, tá? Que eles não vão ficar aqui por muito tempo. Pego a minha semente. Espalho. Na minha bandejinha, evitando, tá, que eles fiquem sobrepostos. Eu vou espalhando bem. E aí, novamente, né, se você tem dúvidas, né, a primeira vez que você está fazendo, você pode aí cobrir a metade da bandeja com terra para você ver qual é a melhor forma, né, dele crescer na sua casa, tá, no seu ambiente. Metade com terra e a outra metade sem terra, tá? E aí eu vou conseguir avaliar, né, se vai haver diferença ou não no crescimento delas. Cresceu de forma igual, novamente, eu posso optar por não usar terra ou se eu quero gastar terra, ok, tá? Não tem problema nenhum. Mas aí fica uma opção minha, tá? Novamente, pessoal, eu gosto desse método, tá? De irrigar sempre por baixo, porque aí eu vou evitar, né, fungar as minhas sementes. E lembrem-se, né, essa minha semente, ela estava úmida, então ela já está num ambiente legal, né? E aí eu coloco ela sobre um outro recipiente, pode ser uma outra bandeja de isopor, pode ser um outro pote, o que você tiver disponível, coloco água nessa bandejinha. E novamente, tá, pessoal? Você pode cobrir com o que você tiver disponível, tá? Não precisa ser exatamente, né, como eu estou fazendo aqui. O importante é mimetizar, né, o que acontece na natureza. 2 a 3 dias depois, vocês vão reparar que as suas graminhas já vão estar, né, aparecendo. E aí você pode, então, deixar com que elas tenham contato com a luz. E aí sim elas vão começar, então, né, a produzir a clorofila. Por que é tão importante, pessoal, a gente consumir grama de trigo? A grama de trigo, ela é riquíssima em clorofila
E a clorofila, ela é um elemento também muito importante, né, para a manutenção das nossas células, né? Então, é legal a gente inserir a grama de trigo na nossa alimentação diária. Mas como é que a gente consome a grama de trigo? Bom, a grama de trigo, ela é especialmente utilizada para fazer o suco de clorofila, tá? Que é muito diferente do suco verde, porque o suco verde é aquele suco que leva qualquer hortaliça verde. No caso do suco de clorofila, né, ele além de levar hortaliças verdes, né, ela também, normalmente a gente vai inserir também uma semente germinada, ele pode ser feito, né, também utilizando a grama de trigo prensado a frio. Então, quem tem, né, o extrator de grama de trigo, ok, né? Mas para quem não tem, é um problema, certo? Então, a gente tem uma solução, tá? Então, depois de esperar aí, em média, 7 dias, né? Porque essa minha grama de trigo tem 7 dias, eu posso pensar já em consumi-la. Não tenho extrator a frio. Posso fazer no liquidificador? Pode, galera. Só que assim, ela pode agarrar na hélice, pode queimar o seu liquidificador. O liquidificador, ele também acaba aquecendo, tá? Então, não é uma extração a frio. Mas ok. Mas eu tenho uma solução, né? Se eu não tenho um extrator e quero consumir a clorofila, que o ideal é um consumo de 20 ml diariamente, o que eu faço? Olha, eu faço uma trouxinha com ele, cortei, higienizei, né? Obviamente, fui lá, lavei. Eu faço uma trouxinha e coloco, tá? Aqui nos meus molares e vou fazer de conta que isso aqui é um chicletezinho, vou mascar isso. Eu vou estar consumindo a clorofila dessa forma, tá? Muito saudável, muito prático. Já existe no mercado pessoas que vendem uns shotzinhos de clorofila, tá? Mas não é a mesma coisa, principalmente porque essas pessoas que vendem esses shots costumam vender ele congelado, tá? Então, é muito fácil você fazer na sua casa a sua grama, não tem o extrator a frio, faz lá, né, para mascar diariamente. Certo? Então, olha, vocês observaram que é muito fácil, né, a gente fazer a retirada, né, dessa graminha. Olha, eu vou cortando. E aí, olha só, observem que eu não estou cortando tão pertinho da terra, tá? Por que eu não estou cortando? Porque a grama, ela consegue rebrotar. Então, eu consigo deixar aqui e cuidar da minha graminha, né? Eu vou lá, vou ficar regando, né, ele e vou conseguir fazer isso pelo menos mais 2 vezes. Vocês vão perceber que na segunda vez, né, que for formada essas graminhas, elas vão estar um pouco menos fortes. Na terceira vez, né, menos ainda, ela vai perdendo um pouco dessa força, mas você ainda pode, né, fazer com que ela rebrote por mais 2 vezes, tá? Então, uma mesma germinação de trigo vai me gerar aí, no mínimo, 3 produções, tá bom? Então, vocês não precisam descartar. Mas, para isso, não cortem muito grudado, né, na terra, porque aí ela não vai ter mais força para realmente subir, tá? Então, vocês vão observar, olha, deixa eu tirar um aqui bem embaixo. Olha, vocês vão observar que mais para baixo ela é branquinha e aí ela começa a ficar mais verdinha. Então, corta ela na parte que ela já está verdinha, deixando um pedacinho, ó. Aí vocês vão lá e cortou. Então, eu ainda tenho uma parte clorofilada para que ela consiga, né, aí rebrotar e formar uma nova graminha, tá? Então, essa é uma forma legal de vocês reutilizarem, né, as suas gramas de trigo e daí uma maior durabilidade, né, numa mesma semente, certo? Eu posso usar, pessoal, as sementes germinadas também no suco. Eu posso usar as sementes germinadas, né, cruas, em saladas. Isso tudo vai depender aí, né, do quão vocês, né, se adaptarem realmente a essa alimentação. A semente de trigo também pode ser germinada no ar, tá? Então, eu posso, por exemplo, também, ao invés de colocar na terra, colocar ela para germinar no ar. E aí vocês vão observar que, se vocês fizerem uma experiência de germinar ela
na terra e no ar ao mesmo tempo, por exemplo, germinei as minhas sementes e coloquei uma parte na terra, uma parte no ar. Vocês vão observar que a germinação na terra ela é mais rápida, tá? Vocês vão ter a grama mais rápido do que se germinar somente no ar, tá? Mas vocês também podem fazer. Olha, aqui, ó, a graminha aqui já está surgindo, ó. Eu poderia simplesmente deixá-la aqui, ela vai virar uma graminha, tá? E é importante, né, que eu vou estar sempre também de 2 a 3 vezes hidratando essas minhas sementes para que elas não ressequem. Então, tem essa opção, tá? De você fazer na terra, que eu aconselho, tá? Porque na terra você vai ter o produto muito mais rápido. Mas na inviabilidade, né, não tem a terra, você pode também fazer essa germinação aqui numa bandeja, né, numa peneirinha. E é isso, tá? Então, vocês aprenderam, né, 3 brotos e 3 germinações. E são sementes que vocês encontram em qualquer supermercado, qualquer loja de produtos naturais, ou seja, não tem desculpa para não fazer, né? Mas, galera, tem assim umas outras sementes fáceis também que vocês podem utilizar, né? O grão de bico, por exemplo, é um grão que também germina muito fácil e o processo também é semelhante ao das outras sementes, né? Passa pelo processo de hidratação por 8 horas a 12 horas e depois ele fica no ar também entre 12 e 24 horas e já está pronto para o consumo, tá? Agora, além dos brotos, né, das sementes que a gente viu que são alimentos do grupo biogênicos, a gente também tem, né, as hortaliças, as verduras, os legumes que são bioativos. Então, alimentos bioativos e alimentos biogênicos, eles precisam ser a base da nossa alimentação. E aí, né, eu utilizo muito aí batata doce, cenoura, beterraba, olha, as cebolinhas, o abacate, né, que possui uma gordura super saudável e que, portanto, precisa também estar fazendo parte da nossa alimentação. E aí eu tenho um hábito que eu acho muito legal, né, que é de fazer eles rebrotarem, né? Então, é legal vocês, né, consumiram lá o abacate. Vocês podem simplesmente colocar palitinhos, pode ser palitinho de dente, né? Esse aqui é um palitinho de churrasco. E aí o que acontece? Ó, espetei os palitinhos, coloquei a minha semente submersa em água. Olha, ela fica com uma parte na água e uma parte sem água, tá? Por isso que eu coloquei os palitinhos, para que ela consiga ficar em contato com a água, mas que ela fique com uma parte também sem água. E olha o que aconteceu. Eu estou aqui formando um abacateiro. Ele já está pronto para ir para a terra, tá, pessoal? Aqui, olha, ele já pode ser plantado na terra e aí ele vai começar realmente a desenvolver, né, melhor essas folhas. Então, eu sempre faço isso com abacate, eles normalmente germinam, tá? É muito simples, inclusive, quando eu não quero fazer esse processo da água, eu coloco na minha composteira. E aí, muitas vezes, eu abro a composteira e tá lá o abacate germinando. E aí, eu retiro, obviamente, e planto e saio dando para os amigos. Olha, uma outra forma, ó, aqui eu tenho uma batata doce, e aí eu reparei que ela já estava, né, com processo de brotação, olha. Então, coloquei ela na água. E aqui eu também posso usar a mesma técnica, tá? De colocar os palitinhos, mas eu também posso deixar ela já direto em contato com a água, que não tem problema nenhum. Essa daqui também eu já posso colocar na terra, tá? Se eu tiver um vaso fundo, né, eu posso colocar e esperar a formação das batatas doces que eu vou conseguir colher. Mas, na verdade, quando eu faço a batata doce, eu nem estou pensando na batata doce não, eu estou pensando mesmo nas folhas, tá? Cebolinha, né? Quem não compra cebolinha, galera? Então, comprou a cebolinha e aí o ideal é o que? Olha, vou consumir a cebolinha. Vamos supor que essa cebolinha aqui, acabei de chegar com ela, né, do hortifruti, e aí eu vou consumir. O que é legal? Não corte aqui embaixo, né? Corta ela mais para cima, porque, ó,
eu cortando elas aqui, eu consigo, ó, eu corto elas e eu consigo ainda preservar uma parte que vai depois para a água e vão começar então a rebrotar. Detalhe importante, se eu colocar muita água, eu vou fazer ela apodrecer. Se eu não trocar essa água todos os dias, ela também vai apodrecer. Porém, não fica esperando que ela fique rebrotando infinitamente, né? Tudo tem seu tempo. Então, assim, quando você começar a perceber que ela já está meio, né, desenvolvendo com muita dificuldade, já é hora de descartar realmente. Você pode optar por deixá-la na água, e aí você vai utilizando e tendo que lavar, né, todos os dias, trocando essa água todos os dias, ou você pode optar por pegar essas sobras de cebolinha e colocar num vasinho também, tá? Então, se você tem, né, local disponível para plantar, você pode colocar na terra, que também vai desenvolver legal, tá? Mesma coisa é a cenoura. Ó, a cenoura, eu só cortei a cenoura, né, usei a outra parte, percebi que ela estava com processo de brotação. E aí o que eu faço? Pego essa cenoura, deixo aqui, e aí eu vou perceber, né, que vai começar a criar umas raizezinhas, e aí nesse momento que eu perceber essas raízes, eu também já posso colocar num vaso. E aí, mais uma vez, né, se você tiver espaço e tempo para esperar, né, virar uma cenoura, ok, mas elas também começam a produzir a rama, que para mim é um produto maravilhoso, é um alimento que eu gosto muito. Então, né, vai depender aí da paciência de vocês, tá? Novamente, trocando sempre essa aguinha, tá, pessoal? Então, todos os dias vai lá, troca essa água até você ver o processo de enraizamento. Viu o enraizamento, já pode colocar então na terra, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem realmente, né, em prática a produção dos brotos e das sementes. Comecem fazendo um broto de cada vez, né, para não se perder, né? Hoje em dia eu faço vários brotos ao mesmo tempo, vou produzindo lá, né, muitos brotos, mas assim, comece com um broto, tá? Então você pode começar, todos os dias você faz um broto diferente, porque aí todos os dias você vai ter como colher um broto diferente também, vai ter uma salada diferente, um alimento diferente lá para servir, né, para sua família. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.